E eu quero dar uma palavra rema. Meu trabalho aqui hoje é dar a você uma palavra para o seu momento, para o seu tempo, uma palavra específica para você nessa sua estação. Eu acredito que o Brasil tem uma palavra para esse momento. A gente está num ponto de inflexão, um ponto de ruptura de um tempo para um novo tempo. Isso de maneira pessoal, isso de maneira coletiva. Nós estamos há 14 anos na Conferência Global. Isso fala de 2 ciclos de 7. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Quero ler com você Juízes capítulo 6 para poder embasar o que eu quero começar a falar. Nós tivemos aqui durante essa semana o Caio Coppola, que ele falou na minha mentoria, e ele falou uma coisa muito interessante. Na verdade ele não falou, ele usou a voz do Milton Friedman para falar, que é a frase: quando o impossível se torna inevitável. A palavra do Friedman, que é aquele professor de economia da Universidade de Chicago, que discipulou Thomas Sowell e que influenciou muito o Paulo Guedes, diz assim: somente uma crise produz uma mudança real, quando o politicamente impossível se torna politicamente inevitável. É quando o impossível se torna inevitável. E nós estamos vivendo esse ponto no Brasil, que o impossível vai se tornar inevitável. E ele está falando de uma crise, ele está falando de algo que realmente produz a mudança que a gente precisa acontecer. É assim, por meio de guerras, rumores de guerra, fome, espécies de terremotos, por meio de muitos tremores, que nós vamos vendo o mundo sendo formado dentro daquilo que foi programado. Diz o texto em capítulo 6 de Juízes, no verso 1: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Fala para a pessoa do seu lado: a proposta hoje é você mudar de ciclo. Eu espero que essa seja uma palavra rema para você, porque vai ser para a vida de muita gente aqui hoje. Nós estamos falando de Gideão, que o anjo do Senhor aparece e disse a ele, depois de 7 anos de roubo, na verdade eram 40, né? Depois de 7 anos de roubo, o Senhor se apresenta para ele como Yahvé Shalom. E algo começa para romper aquele ciclo de assaltos. Os midianitas, os povos do Oriente, os amalequitas se juntaram para roubar as colheitas. Quantos aqui já tiveram colheitas roubadas? Diz a Bíblia: restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. E quando está falando de perdas, está falando de colheitas que nos foram tiradas. Há pessoas que perderam até mesmo coisas que não sabiam que eram suas. No livro de Joel, nós vamos ver 4 tipos de gafanhotos: os migradores, os cortadores, os destruidores e os devoradores. Nós vamos ver o devorador, o gafanhoto que migra, que chega, rouba, volta. Nós vamos ver ciclos de destruição. Algumas pessoas têm intermináveis ciclos de desânimo, ciclos de quedas, ciclos de perdas, mas há ciclos bons. A Bíblia é um livro sobre fechamentos e começos de ciclos. As festas bíblicas, como a Páscoa, o Pentecostes, como o tabernáculo, fechavam uma estação agrícola e espiritual. O calendário hebraico é feito de ciclos. A Páscoa foi a inauguração de um novo templo. Lá em Êxodo 12, quando Deus julgou todos os deuses do Egito de uma só vez. Ela marca o fim da escravidão e o início da jornada rumo à liberdade. Deus fecha um ciclo e abre outro com uma nova promessa. E é isso que nós queremos essa noite: fechar um ciclo com uma nova promessa para o novo tempo. O ano novo hebraico, Rosh Hashanah, é celebrado como um fechamento de um ciclo e um renascimento espiritual. Aconteceu agora, nós estávamos lá em Israel, na virada do ano judaico. É um tempo de arrependimento, de realinhamento e de expectativas para o novo ano. O jubileu, lá em Levítico 25, era um reset na nação inteira. A cada 50 anos havia perdão de dívidas, libertação de escravos, devolução de propriedades. Era o recomeço, a oportunidade de recomeçar social, espiritualmente, restaurando o equilíbrio de uma nação. Na Bíblia, o número 7, Sheva,
é o número dos ciclos completos, da plenitude e do encerramento ordenado. Sheva aparece como uma estrutura econômica do tempo. O modo como Deus ensinou a Israel a viver entre trabalho, descanso, restituição e renovo. Desde a criação, Deus estabelece um padrão setenário. E havendo Deus completado no sétimo dia a sua obra, descansou no sétimo dia. Esse descanso não é apenas uma pausa, mas a consagração de um tempo. A Escritura ecoa esse padrão de 6 mais 1, para 6 como agir e 1 para restaurar. A Torá estrutura a vida de Israel sob ciclos de 7. O sétimo dia, o Shabat, um dia em 7 é separado para o descanso e adoração. O propósito é lembrar que o homem não é escravo da produção, o homem não é escravo do trabalho, não é a sua força, não é o seu esforço, é a graça, é o favor, é a bondade de Deus. Então é colocar a confiança em Deus como fonte e não em você mesmo. Quem não descansa, não confia. É no vosso descanso, é na vossa confiança que está a vossa força, disse Isaías, mas vós não quisestes. E você vai associar o período da quebra do sábado à idolatria e a julgamentos de Deus. No sétimo ano havia o Shabat da terra, Levítico 25, a terra deveria descansar a cada 7 anos. Nada era plantado nem colhido, e a terra era renovada. Era um tempo de descanso e de dependência total do Senhor. No sétimo ano, diz o texto, haverá descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Os dias do cativeiro na Babilônia foram os tempos em que eles não guardaram o tempo de descanso da terra. No final de cada ciclo de 7 anos, havia um ano de remissão, onde as dívidas eram perdoadas. Olha só o texto de Deuteronômio: ao fim de cada 7 anos farás remissão. O propósito era libertar a sociedade da opressão financeira, da dívida, restaurar a dignidade das pessoas. Era um RJ, uma recuperação judicial sobre o povo de 7 anos em 7 anos, onde havia perdão e novo começo, um reset econômico e moral. Após 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, no 50º ano era o ano do jubileu, onde as terras voltavam aos seus donos originais, os escravos eram libertos, as dívidas eram canceladas e a terra descansava novamente. É o ano aceitável do Senhor que Jesus proclamou lá em Lucas capítulo 4. José interpreta 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre o sonho de Faraó. O rei Nabucodonosor é humilhado por Deus por 7 tempos. Daniel falava sobre as 70 semanas proféticas. O 7 é Deus educando o tempo. 7 dias completam a criação, 7 anos completam um ciclo de dependência. Ao fim de cada 7, uma mudança de estação. O que foi cultivado dá fruto, o que foi desgastado é restaurado, as dívidas perdoadas. Isaías 11 vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Apocalipse. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de fortaleza e conselho, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. O Espírito de Deus tem várias manifestações, um só é o Espírito, mas muitas manifestações. Na psicologia hebraica antiga e na tradição rabínica, cada 7 anos o ser humano passa por uma mudança de fase, ou seja, de 0 a 7 anos é a formação da identidade básica, é até a formação do cérebro. De 7 a 14 é a descoberta e a instrução. De 14 a 21 é a afirmação e o propósito. De 20 a 21 é o estabelecimento. De 28 a 35 é a frutificação. De 35 a 42 a consolidação. De 42 a 49 legado e transmissão. E depois do 50º ano, o jubileu pessoal é o tempo de reinvenção e sabedoria. Eu estou nessa fase de me reinventar e estou nessa fase de ficar mais inteligente ainda. Deus me ajude. Biologicamente, há septenários no corpo humano, onde há renovação celular, ciclos hormonais e emocionais. O 7 é o menômetro, o metrônomo do Espírito Santo. Em cada 7º momento, Deus fecha um ciclo com plenitude e abre outro com uma nova promessa. Nós estamos fechando um ciclo de 7 anos, de 14 anos, 2 ciclos para uma nova promessa, para um novo tempo de novos 7 anos, que serão incríveis, mais poderosos do que jamais foram. E se você acredita nisso, me ajuda aí, por favor. Deus não
mede o tempo apenas em segundos, minutos ou horas, ele mede em significados proféticos. Em 1 Crônicas 12:32 fala dos filhos de Issacar, que conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Davi estava reunindo os guerreiros, depois ali em Hebrom, que ele foi aclamado rei, havia uma guerra civil, e após anos de instabilidade entre a casa de Saul e a casa de Davi, ele estava reunindo as tribos. Judá trazia força, Zebulon navegava e trazia lealdade, Issacar traz discernimento estratégico. Enquanto os outros sabiam lutar, Issacar sabia quando lutar. Você tem que saber até quando falar. Assim como maçãs de ouro em salvas de prata, é as palavras ditas na sua hora. Tem coisa que não é para falar, tem o seu tempo de dizer. Eles eram conhecedores dos tempos, entendiam os ciclos. Eles tinham a capacidade de interpretar padrões e compreender o propósito de cada estação. Como disse Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E tempo são ciclos, estações, mudanças e momentos proféticos. Os filhos de Issacar discerniam os ciclos, não eram apenas cronólogos, eram intérpretes proféticos do tempo, para saber o que Israel deveria fazer. A palavra fazer é azar, que figura lá em Gênesis, quando Deus fez o corpo humano a partir do solo. Ele não estava criando, ele estava pegando algo e tornando algo. Ele criou 3 vezes apenas, o verso 1, o verso 27 e o verso 21. Ele usa a palavra para criar de verdade. A tradição rabínica associa Issacar aos escribas e cronologistas de Israel, os que sabiam interpretar o calendário celestial, o Moedim, os ciclos, e a instruir os demais. Os filhos de Issacar eram, portanto, mestres do calendário divino. Eles sabiam quando Deus estava prestes a se mover. Eles conheciam o relógio de Deus e sabiam o que cada estação exigia e a resposta que deveria ser dada. Toda mensagem tem que ter um plano de ação. Você tem que sair daqui depois de ouvir uma mensagem e ter uma decisão tomada, porque senão eu perdi o meu tempo e você o seu. O discernimento do tempo, então, era estratégico. Eles entendiam o quando e o como. Isso nos dá uma fórmula: tempo certo, mas ação correta, propósito cumprido. Israel precisava de direção e Issacar trazia a chave, o tempo oportuno e divino de agir. Então eles aparecem nas genealogias como um povo agricultor ligado às estações e à terra, lá em Gênesis 49. E o seu ofício natural, o cultivo, reflete o seu dom espiritual, saber quando plantar e quando colher. Enquanto Zebulon navegava e Judá guerreava, Issacar lia os sinais dos tempos. E há pessoas certas fazendo coisas certas no tempo errado. Uma herança recebida antes do tempo vem a se tornar uma maldição. A coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Issacar orientava o que Israel devia fazer. Eles não apenas sobrevivem às estações, eles governam sobre elas. E a palavra para ciclos na Bíblia é moed, os tempos designados de Deus. Olha para o seu irmão com carinho e diga: Deus tem um tempo designado para você. A palavra moed, ou moedim no plural, aparece mais de 200 vezes no Tanakh, o Antigo Testamento, sempre associada a tempos marcados, encontros designados ou estações sagradas. Moed significa designar, determinar, marcar um encontro. Diga para o seu irmão do outro lado, diga: Deus tem um encontro marcado com você. Diga: a oportunidade vai te visitar. Existe uma graça liberada para esse novo ciclo na sua vida. Eu acho que você está ficando empolgado, e eu também, com a sua empolgação. A palavra moed era usada para as festas de Israel. Cada festa era um moedim, estações determinadas. O ciclo da vida dos judeus antigos passavam pelas festas. Jesus morre na Páscoa, ressuscita nas primícias. Ele envia o Pentecostes em Pentecostes.
A Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo são ciclos proféticos marcados por Deus no tempo, assim como a Conferência Global. São calendários do Espírito. Cada ciclo é um ponto de encontro entre o tempo e a eternidade, onde o céu se choca com a terra. E a igreja deveria ter a sensibilidade para perceber os ciclos de Deus, os momentos em que o céu agenda encontros com a terra. Na palavra do Coppola, o que o Milton Friedman estava dizendo é que de quando em quando a história se corrige. Deus não está deixando a história por forças fortuitas ou casuais, como o Manifesto Comunista falava do fim da história, sendo conduzida por forças anônimas, inanimadas. Existe alguém que está no trono, ele é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar a história ao seu ponto ômega, ao seu ponto final. Sim, Deus está conduzindo a história, e se você deixar, Ele vai conduzir você ao melhor ciclo da sua história. Se você acredita, enche o seu peito e dê o maior grito que você puder dar. O discernimento de sacar é perceber o tempo natural, os movimentos históricos, sociais e culturais. Havia um historiador, Eric Hobsbawm, que falava que se você conhece o passado, você consegue prever o futuro, porque o passado deixa marcas, deixa padrões. E a história é que o mal não é sólido. Ele pode permanecer num tempo, mas chega uma hora que Deus vem corrigir a história. Eu quero dizer que nesse próximo ciclo, Deus vai corrigir a história. Ei, eu estou aqui em modo profetizar, dizendo que Deus vai corrigir a história desse país, que Deus vai corrigir a história das nações, que Deus vai corrigir a história da sua família. Deus está intervindo na história, porque nós não estamos por conta própria. O povo de Israel fez o que era mal ao Senhor, e os midianitas foram lá roubar suas colheitas. Então aparece um anjo do Senhor e diz: o Senhor é sua paz. Existe um tempo de paz, um tempo de refrigério, um tempo de recuperação, um tempo de restituição. Eu quero profetizar 7 anos de recuperação sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o Brasil. Nós vamos viver um novo tempo. Nós estamos nessa conferência global para inaugurar um novo tempo. Se essa palavra é para você, me ajuda aí. O discernimento de sacar é discernir o tempo divino e o que Deus está marcando sobre esse tempo. É o espírito de conselho, está lá no 7 Espíritos de Deus. Espírito de conselho não é ouvir um conselho. Espírito de conselho é sentar na mesa e ouvir o que Deus quer fazer no mundo. Sentar-se na mesa do conselho. O discernimento de sacar é atuar com sabedoria, alinhar ações humanas com os decretos divinos. Levítico 23 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas, Moedim, do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas as minhas festas. Aqui Moedim não significa datas religiosas, mas portais de tempo profético, momentos em que o céu abre a janela sobre a terra. Cada moed, cada ciclo revela um ciclo espiritual. A Páscoa, redenção; Shavuot, Pentecostes, capacitação; Sucote, plenitude. Em Números 28 diz: no seu tempo determinado, em seu tempo determinado, oferecereis a minha oferta. Tem até um tempo determinado para você fazer uma oferta especial. O tabernáculo da congregação é chamado de Ohel Moed, ou seja, literalmente a tenda do encontro. Moisés tomou a tenda e a estendeu fora do arraial e chamou tenda do encontro, tenda da congregação, e todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. Moed, nesse caso, não é um tempo, mas um lugar marcado para o encontro. Deus tem um lugar marcado para o encontro. Como foi dito aqui hoje mais cedo, que Yahvé Jiré é um espaço, uma geografia. Existe uma geografia que Deus, assim como Shiloh é um ambiente espiritual dentro de uma geografia física. Deus traz uma atmosfera sobre ambientes, Deus batiza lugares, Deus visita lugares. Em todo lugar nós podemos adorar a Deus, e Deus tem manifestações especiais, momentos de encontro marcados. A tenda do encontro é o lugar onde Deus se manifesta no tempo.
A palavra também aparece em Abacuque 2, escreve a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Moed é o tempo que Deus marca, é o tempo agendado por Deus, é o tempo em que Deus visita. Deus tem um agendamento com o Brasil, Deus tem um agendamento com você, Deus tem visitações preparadas que Ele vai encontrar você, Deus tem sonhos proféticos na sua vida, Deus tem anjos que vai visitar você, Deus tem um batismo de fogo e de poder, Deus tem uma nova unção para a sua vida e para a sua casa. Me ajuda aí, irmão. Tem gente que não se ajuda, né? Você fala assim, você está animado? Eu estou. Você esqueceu de combinar com o seu rosto, esqueceu de combinar com o seu corpo. O tempo humano encontrando o tempo divino, quando o tempo debaixo do céu toca o tempo dos céus. Diz a Bíblia em Gênesis sobre o nascimento de Isaac: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, ao ciclo, Moed, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Veja o que está dizendo. O nascimento de Isaac não aconteceu quando deu certo biologicamente, mas no tempo designado de Deus. Tem algo para nascer no tempo designado por Deus. Você que quer ter filhos, existe um tempo designado por Deus. Existe uma palavra de vitória sendo liberada sobre você contra a infertilidade no tempo designado de Deus. No Salmo 102, verso 13 diz: tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, porque é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado chegou. Existem momentos divinos de favor, quando a estação muda sobre uma nação ou ministério. A sorte muda. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam nas nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos... Jesus na cruz encerrou o ciclo da lei e inaugurou o ciclo da graça. Foi a transição da antiga para a nova aliança. Quando ele disse está consumado, com essa frase ele fecha a era da lei como sistema de justificação. Na cruz ele encerra tudo que era transitório: o sacerdócio levítico, o templo físico, o sistema de sacrifícios, o poder do pecado. A cruz é o ritual mais solene do universo. O cordeiro sendo imolado desde a fundação do mundo. O véu se rasga, indicando que um ciclo novo surgiu, separando do velho. O velho homem morre com ele. O próprio Deus entra na morte e encerra o ciclo da morte. É o fechamento do tempo da culpa, é o fechamento do tempo da condenação na sua vida, é a transição da justiça da lei para a justiça da graça. A ressurreição é o início da nova criação, é o primeiro dia de uma nova criação. O Cristo ressuscitado inaugura um novo ciclo. Paulo chama de as primícias dentre os mortos. É o início de uma nova humanidade, como disse N.T. Wright. A ressurreição é o selo de que o antigo ciclo foi concluído com sucesso. Sem ela a cruz seria apenas tragédia, com ela a cruz se torna vitória. A ascensão é a transferência de autoridade. Ele foi elevado às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. A uns deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. A ascensão é o rito celestial da entronização. A ascensão não é que Jesus foi para o céu e ficou lá. A ascensão é que Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele reina sobre tudo. Mas até agora não tudo está debaixo dos seus pés. Assenta-te à minha direita, até que todos os seus inimigos sejam postos por estado dos seus pés. Cristo sobe não apenas para ir para o céu, mas para assumir o trono. O Filho do homem entra na presença do Pai como sumo sacerdote eterno. Sua autoridade é delegada à igreja. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Então nós temos um novo ciclo apostólico. Cristo é entronizado e envia o Espírito Santo. E nós estamos no segundo ato, onde o Espírito Santo está chegando para valer. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas.
O Espírito sela os discípulos como embaixadores do reino de Deus. É o batismo de fogo que inaugura o tempo da igreja, o ciclo do testemunho, da missão e do discipulado global. O Espírito que estava em Cristo agora habita no seu corpo coletivo. E a ceia do Senhor, a mesa da comunhão, assim como o batismo, são ritos que nós temos que observar, liturgias, são sacramentos. E todas as culturas têm ritos para marcar mudanças de ciclo. Nascimento, puberdade, casamento, morte, coroação, consagração. São ritos de passagem, cerimônias de transição. Nós temos que sair daqui hoje com a cerimônia de transição de um ciclo para um novo ciclo. A unção de um rei vinha após o luto ou morte do anterior. No ano da morte do rei Uzias, começou um novo ciclo, diz Isaías. Eu vi a glória do Senhor enchendo o templo. Às vezes alguém tem que morrer. Eu não torço para ninguém morrer, mas alguém vai ter que morrer às vezes. Eu não estou pensando em ninguém. Tem gente que é muito criativo. É muita criatividade na sua cabeça. Fechar ciclos é reconhecer o propósito cumprido, agradecer e se preparar para a nova estação. Sim, Herodes não quis dar glória para Deus, tomou a glória de Deus para si e foi ferido, e os vermes o comeram. Paulo expressa em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as coisas que estão adiante. Ei, o futuro está para frente, seus pés estão para frente, seus braços estão para frente, seus olhos estão para frente, seus olhos não estão para trás, a vida segue para frente, existe um futuro à sua frente, vamos avançar adiante, existe um novo tempo na sua história, vamos esquecer as coisas que ficaram para trás e vamos inaugurar um novo tempo. Moisés fez uma transição de liderança para Josué, depois de libertá-los do Egito e caminhar com eles por 40 anos no deserto. Moisés sobe ao Monte Nebo, nós estivemos lá esse ano na Jordânia, contemplou a terra prometida e entregou o cajado a Josué. Havia um luto. O luto é um ritual de passagem, tem que enterrar, tem que passar pela fase, é difícil, mas tem que sofrer o luto. Um tempo de encerramento e de preparação para um novo ciclo de conquista. Foi o fechamento do ciclo do deserto e o início da terra prometida. Em Josué capítulos 1 a 6 nós vemos essa transição. E após 40 anos de peregrinação, o povo de Israel encerra o ciclo da dependência, do maná, da imaturidade e das provisões temporárias. Eu vou repetir isso: provisões temporárias. Deus está encerrando o ciclo das provisões temporárias. Deus está encerrando o ciclo do aluguel, muitas vezes, que você está pagando, está lhe dando uma terra, está expandindo os seus territórios, está lhe fazendo transbordar a comunidade das nações, você, sua casa, sua família, para a direita, para a esquerda, estendendo todo da sua morada, firmando bem as suas estacas. Essa palavra é para você, me ajuda aí! E o que acontece é que cada ato da transição tem um caráter profético. A travessia do Jordão foi, segundo Paulo, um batismo coletivo. É preciso fazer a travessia para o novo, deixando o velho para trás. O Jordão representa a linha de separação entre o passado e o futuro. O deserto é a promessa, a servidão e o reino. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes tocam o rio, as águas se separam, assim como aconteceu no Êxodo. Então, é uma repetição intencional do milagre do Mar Vermelho. Por quê? Porque o Deus que abriu o caminho no início do ciclo, Ele fecha o ciclo abrindo o rio. Alô? O Jordão é o batismo da nação, o sepultamento do velho Israel, é o nascimento de uma geração preparada para o governo. Governo é a palavra que está forte sobre mim para esse próximo ciclo. Tenha domínio, disse o Senhor em Gênesis. É o mandato cultural. Em cada novo ciclo nós temos que ter a coragem de colocar os pés na água antes que ela se abra. Você não tem que esperar as condições ideais. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Coloca a tua semente de manhã e à tarde não repouse a tua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar, mas uma delas ou todas elas
Então Deus ordena que 12 homens, um de cada tribo, tirem pedras do leito do Jordão e erijam como um memorial em Gilgal. Dentro do Jordão, fora do Jordão, 12 pedras são um memorial de transição que serviram de testemunho geracional. Diz o texto: para que quando os vossos filhos perguntarem o que significam essas pedras de gás, as águas do Jordão se dividiram diante da presença de Deus, diante da arca da aliança. E todo fechamento de ciclo deve ser celebrado e registrado. Eu vou repetir isso: todo fechamento de ciclo deve ser celebrado e registrado. Eu vou repetir isso: todo fechamento de ciclo deve ser celebrado e registrado. Eu vou repetir. O rito lembra a você mesmo e aos que vieram depois o que Deus fez e por que estamos aqui. Eu tenho muitas histórias de Deus para contar. E às vezes você está rememorando fases. O inimigo pode estar oprimindo você, ou Deus está querendo te ensinar algo. E nós precisamos de atos proféticos que nos lembrem da aliança e dos feitos de Deus. Deus sempre usou atos simbólicos para selar transições. O rito não cria o novo tempo, mas ele o sela e o confirma. É o equivalente espiritual de uma assinatura. Então nós temos a circuncisão, a renovação da aliança. Gilgal é o lugar onde isso acontece, que significa rolo ou remover. E Deus diz a todo o povo: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. Antes de conquistar, Deus exige o selo do pacto. Eu vou repetir a você, lá atrás: antes de conquistar, Deus quer que você refaça a sua aliança. Deus quer que você confirme o seu interesse da glória para Ele. Deus quer confirmar que a carne foi cortada da sua vida, que você está renunciando os ciclos com a pornografia, que você está renunciando os ciclos da carne, da queda, do pecado, da mentira, da luxúria, do engano. Se nós conquistarmos sem aliança, nossa ocupação se tornará em desgraça. Circuncidar é remover o excesso da carne, cortar o que impede a aliança com Deus e seu povo. Não se entra em novas promessas com velhos hábitos. Então, eles celebram a primeira Páscoa na terra prometida. Eles lembram o êxodo, mas não mais como escravos. Agora somos filhos. Eles não são vítimas, eles são vencedores. Manda dizer que nós sobrevivemos, manda dizer que nós prevalecemos, manda dizer que Deus fez grandes coisas por nós. Eles não são vítimas do passado, são herdeiros do futuro. Depois da Páscoa, o maná cessa e eles passam a comer o fruto da terra. Deus tem a novidade da terra para você. Deus inaugura o ciclo da abundância. O maná era a provisão do deserto, o trigo de Canaã é a provisão da maturidade. E o novo ciclo exige novos recursos e nova administração. Então nós temos um encontro com o príncipe do exército do Senhor para colocar as coisas em contexto e em perspectiva. Tem que saber quem está no comando. Josué encontra um homem com a espada desembainhada, e ao perguntar se ele era por Israel ou pelos seus inimigos, o homem responde: não, mas venho agora como príncipe do Senhor. Tu és por nós ou contra nós? Ele diz: eu sou por mim. Você está comigo? Eu espero que você se junte comigo. E o que Josué faz? Se prostra. E o príncipe ordena: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Ele veio para assumir o comando. Essa é a entrega da liderança de Josué ao verdadeiro líder dos exércitos de Israel, o Senhor dos exércitos. O que Josué vai conquistar não tem a ver com a sua força, mas com a sua submissão e a dependência. O que você vai conquistar não tem a ver com o seu tamanho, com a sua grana, com o seu poder, com o seu dom, com as suas belezas. Sim, as nações são mais poderosas, são 7 nações mais poderosas. A diferença é que eu vou enviar os meus vespões adiante de mim, eu vou enviar socorro e livramento, eu vou dar o escape e vou te dar a força para derrubar os gigantes. Antes de conquistar, Josué precisa reconhecer quem está no comando.
A liderança humana se submete à liderança divina. E hoje nós temos que nos prostrar diante da presença manifesta, como disse o Miguel aqui ontem. O bispo Miguel. O fechamento do ciclo do deserto é um modelo de transição espiritual. Primeiro, fazer a travessia. Diga para o irmão, fazer a travessia. Quantos estão na travessia de um ciclo para um novo ciclo? Talvez você vai riscar hoje uma linha imaginária assim, caminho sem volta, deixar um memorial registrado. Talvez é uma fotografia que você vai virar, fazer lá um porta-retrato, pelo menos. Faz alguma coisa, irmão, se vira, eu não tenho que te dar tudo mastigado para você. Seja criativo. Marca esse memorial desse dia 17 de outubro de 2025, porque Deus está mudando você de fase, de estação e de ciclo. Deus está te levando a uma terra prometida que emana leite e mel, cheia de gigantes, mas eles são o nosso pão. Terceira coisa, cortar o velho. O que existe o velho na sua vida? Você que sabe, eu não sei. Celebrar a aliança, submeter-se à presença, à autoridade. E o sexto é oferecer as premissas. Jericó não é sua, é a primeira cidade. O primeiro nunca é seu. O primogênito nunca é seu. Acã pega as coisas destinadas à destruição. Israel sofre reveses porque eles pegaram as premissas. As premissas não são suas. O primeiro fruto sempre é de Deus. E nas escrituras são atos intencionais de registro de transição. A transmissão de comando de Elias para Eliseu, a celebração da aliança com a circuncisão em Gilgal, o comissionamento dos apóstolos com a imposição de mãos. A mente humana precisa de marcos concretos para processar mudanças. Formaturas são importantes. Você não lembra de nada que você não celebre. Casamentos, funerais, tem que enterrar o morto. Tem que sofrer o luto e mudar a fase, porque tem gente que está enterrado com o morto até hoje. Unções, consagrações, batismos, esses atos dão linguagem ao invisível, transformando a mudança interior em gesto exterior. Sem isso, as pessoas permanecem emocionalmente presas a ciclos antigos, relacionamentos não resolvidos, ministérios que já terminaram, fases da vida que se foram. O ritual oferece um ato simbólico de libertação. Você reconhece o que viveu, honra o que foi, entrega o que acabou e se abre para o novo. Abre os braços para o novo. Diga bem-vindo ao que está vindo. Me ajuda aí, irmão. Faz alguma coisa aí. Mostra a tua cara. Dá um grito de vitória. Eu só não vou pedir para você subir em cima da cadeira, porque eu não sei se pode. Então ele cumpre 4 funções: reconhecimento, nomeia o que terminou; gratidão, ressignifica o passado; perdão, libera as mágoas do ciclo anterior; projeção, planta esperança no que vem adiante. Na economia do reino, Deus não promove quem não encerra bem um ciclo. A ansiedade matou o ministério de muita gente. Deus honra o encerramento correto dos ciclos. Cada ciclo precisa ser honrado, mesmo que tenha sido doloroso, porque foi ali que o caráter foi formado. Às vezes foi o jugal, foi cortada a carne, foi cortado o orgulho, foi circuncidado, foi ferido para ser sarado, para ser da aliança, para permanecer em Deus, para dizer que nenhuma ferida vai me tirar do reino, nada que fizeram contra mim vai me abalar, porque eu estou sobre o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O segredo de pregar e continuar cheio da paixão e do fogo é não olhar para aquelas pessoas indiferentes que estão ali no meio, secando você. Me ajuda aí! Quem fecha bem começa forte, quem não encerra repete. Foi isso que Israel veio pedir.
repetir o ciclo após ciclo, repetindo o ciclo. Eu conheço gente presa num loop. Um loop do tempo, mesmas lutas, mesmas batalhas, mesmos inimigos, mesmos conflitos, mesmas dívidas, mesmas doenças, mesmas coisas. Mas Deus me mandou aqui hoje para promover você para um novo ciclo. Deus me mandou aqui apostolicamente para enviar, comissionar você para um novo tempo. Você veio à conferência global para mudar de estação. Então, para terminar, a história da redenção se move em ondas, ciclos espirituais, transições e padrões de tempo. Nós viemos a essa conferência para inaugurar isso, erguendo altares. Foi isso que Jacó fez. Se tu me guardares no caminho, me deres roupas para vestir, me deres alimento para comer, de tudo te darei o dízimo. 20 anos se passaram, ele volta ao mesmo lugar em Betel, e ali tem uma pedra, que é um altar. E Deus foi fiel nos 20 anos que passaram, e Deus o abençoou, ele multiplicou. E Deus lhe fez o patriarca, pai das 12 tribos. 20 anos. Nós estamos com um plano agora para os próximos 5, e eu quero amplificar isso para 20 anos. Ei, 20 ou 21 anos, 3 ciclos novos. Fique de pé hoje comigo. Eu quero ministrar essa palavra sobre você. Deus disse a Josué: dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. A graça é o nome desse novo tempo na sua vida. Diga para o seu irmão: sua nova estação se chama favor. Não é um mérito, não é a sua capacidade, não é o seu poder, não é a sua força, não é a sua bondade, mas é a fidelidade. Você não está por conta própria. Fica sabendo, você não está por conta própria. A mão do Todo-Poderoso te defende. O Senhor luta por você. O Senhor cuida de você como um filho a quem ama. Dá um abraço gostoso no seu irmão. Fala para ele: essa é a noite da sua promoção de ciclo. Você veio aqui encerrar um tempo e começar um novo tempo. Abraça a pessoa do seu lado. Vamos lá, abraça. Não precisa. Não tem medo não. Pode abraçar. Qual é o altar que você está erguendo? Qual é a lembrança que você vai levar dessa noite? Qual é o batismo que você está tendo? Ei! Feche seus olhos. Feche seus olhos hoje. Você consegue fechar os olhos? Tenho certeza. (17 de outubro), no seu diário, no diário de Deus, Ele marcou esse encontro, e Ele me deu essa mensagem apostólica, profética, para anunciar uma nova estação na sua vida, onde a luz é mais poderosa do que toda a escuridão, onde a cura é mais poderosa do que a dor, do que a ferida, onde a graça vai inundar você e vai fazer de você o favorito, o favorecido, o abençoado, profundamente amado, altamente favorecido. Pai, nós estamos aqui hoje para fundar essa nova estação, para cruzar essa linha, para erguer esse altar, em homenagem ao Deus que nos tirou do deserto, que nos salvou nas terras das nossas peregrinações, que nos livrou da morte, que nos trouxe até aqui. Quantos livramentos desse último ciclo.
Se eu pensar em 7 anos que passaram, quantos livramentos Deus nos deu, quantos gigantes se levantaram, Cirilo, quantos inimigos pleitearam, quantos amalequitas se juntaram a midianitas e a povos do Oriente para roubar a nossa colheita. Mas eu vim aqui dizer: acabou. Acabou o roubo da colheita, acabou o ciclo do assalto. Eu declaro um tempo de restituição sobre a comunidade das nações, um tempo de restituição sobre sua família, um tempo de restituição sobre Brasília. Eu quero declarar sobre o Brasil um novo ciclo de livramento, sim, Senhor. Vem corrigir a história. O impossível se tornou inevitável. Oh, Ranachorolo Mondaye, Recambarayo Mambarala, oh, Mando Mambayayo, Recandorolo Shombaba Sorolo Toto Mombokai, oh, Mamba, Mamba Sorolo Mambaba. Cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, porque o Senhor fez maravilhas. Oh, Mambaço Bobo Sandara Sombobocaia, Re Mambaio Mambaia. Onde está a sua canção nova? Onde está o seu novo louvor? Onde está o seu rito de passagem? A canção que vai inaugurar um novo tempo, a canção que você vai cantar nesse novo ciclo. Onde está a canção? A canção!
seja a honra. Levante suas mãos. Seja a honra. Seja a pelos séculos dos séculos. Abraça a pessoa do seu lado hoje. Abraça a pessoa do seu lado de novo. Abraça a pessoa do seu lado. Abençoe a vida dela nessa nova estação. Sejam alvas as suas vestes. Nunca falte o óleo sobre sua cabeça. Seja bendito no campo e na cidade. Bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, o fruto do seu solo. Que os inimigos que vêm contra você por um caminho fujam por 7. Que não falte a chuva sobre a sua terra, orvalho, a chuva no seu tempo. Que um tempo de restituição e de resgate, de devolução de coisas que você perdeu ou que nem chegaram a você e que eram suas. Amizades, dinheiro, oportunidades, portas que se abrem. Poderoso Deus, andará xerere mambaia. Poderoso, recandorolo, somboboro mambaia. Poderoso Deus, minha alma anseia. Poderoso Deus,
seja o governo pelos séculos dos encerrando essa reunião, você está começando. Isso não é um encerramento, é um começo. E Deus vai te premiar com novos frutos, novidades da terra. E com elementos novos, com ferramentas novas, com dons, habilidades, capacidades, com anjos que estão se movendo hoje aqui com você e que irão até sua casa com você e que estarão com você ministrando no seu avanço, no seu progresso, no seu ministério, no seu trabalho, nas coisas que você vai fazer. Porque como Deus fez com Davi, Ele está fazendo com você e entregando todos os teus inimigos nas suas mãos. E que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Põe a linha aí, põe a linha aí, põe a linha na frente, põe a linha na frente, a linha na frente. Vamos lá todo mundo, põe a linha na frente, a linha na frente. Eu não sei como é que você vai fazer, faz pro lado, mas faz de qualquer forma, põe a linha na frente. Ou então faz isso em casa, faz isso onde você chegar, mova-se profeticamente, faça esse registro, coloque nas suas redes sociais, viva em vitória.